Essa é a penúltima palavra dessa série Enraizados. Para você que está chegando hoje, nós estamos olhando para a palavra de Deus, quais são as coisas que nós não podemos deixar de ter, para entendermos o que é uma igreja saudável. E nós, a partir disso, na primeira semana nós falamos sobre uma igreja saudável, é uma igreja que tem amor pela palavra de Deus. E aí nós vimos qual a importância disso. A palavra tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser o centro das nossas regras e valores. E aí a iniciativa que nós tivemos como igreja foi iniciar um plano de leitura coletivo. Se você não está no plano de leitura coletivo, acompanhe na internet e siga lá. Nós estamos lendo o Novo Testamento dentro desses últimos 60 dias. Hoje, se não me engano, entramos em 1 João, lemos 1 Pedro na sexta-feira, 2 Pedro no sábado. Hoje é 1 João e durante a semana nós terminamos o livro de Hebreus. Agora nessa semana entra um novo programa de leitura. Entra lá na nossa rede social, Verdade Porto Belo, entra na minha rede social lá, para você poder nos acompanhar nesse processo. E cada dia tem uma pessoa compartilhando lá um devocional a respeito daquele texto. Na segunda semana, nós olhamos sobre um outro aspecto do que a palavra diz sobre o que é ser uma igreja saudável de fato. Depois nós falamos sobre discipulado com o pastor Daniel aqui na semana passada. Pulei a segunda semana, né? Na segunda semana nós falamos sobre oração comunitária, e aí foi onde a gente teve a iniciativa, né, de fazermos o nosso primeiro amanhecer. Nós não divulgamos nada para a região, era uma coisa mais local, mas estivemos aqui mais de 300 pessoas ali. A ideia é que a gente tenha mais iniciativas de oração comunitária, então de repente nós vamos fazer, né, um ajuntamento maior em um outro momento. Na terceira semana nós falamos sobre discipulado, você foi desafiado a encontrar e compartilhar com alguém aquilo que Jesus está fazendo. E a quarta marca de uma igreja saudável hoje é o evangelismo, né? E o evangelismo, mas como um estilo de vida. E talvez eu quero quebrar alguns paradigmas do que você entende por evangelismo, ou entrega, ou delega essa função para outras pessoas. E para isso eu quero iniciar com um exemplo. 1945 foi o último ano da Segunda Guerra Mundial. E alguns cientistas, uma das mentes mais brilhantes do mundo, se reuniram em um lugar escondido, em um lugar secreto. Tiveram que se mudar com as suas famílias lá para o meio do deserto para trabalhar em cima de um projeto. E o projeto era tão secreto que os cientistas não podiam nem compartilhar com as suas próprias famílias o que é que eles estavam trabalhando lá dentro desse projeto no Novo México. E eles ficaram lá um bom tempo trabalhando e finalmente, em meados de julho, 15 ou 16 de julho, se não me engano, eles resolveram fazer o teste do resultado desse projeto. Projeto Manhattan, liderado lá pelo general Leslie Grover e o físico Robert Oppenheimer. E eles fizeram o teste, chamava o teste Trinity, lá num deserto no Novo México. Testaram a criação da bomba atômica. E uma das expressões de um dos cientistas foi assim: agora o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E não deu 20 dias depois desse teste, lá no deserto do Novo México, 20 dias depois que esse teste foi realizado, do outro lado do mundo, lá no Japão, Hiroshima recebeu a primeira bomba. 10 dias depois desse dia 16 de agosto, Nagasaki também percebeu aquela notícia que foi gerada, que foi criada às escondidas, que foi altamente secreto. O que eu quero dizer com isso, querido? Algo tão destrutivo, ele não pôde permanecer secreto durante muito tempo. Algo grandioso foi descoberto, e não tem como deixar algo tão grandioso assim descoberto, sem ser anunciado por muito tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que é que você conhece que é assim tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que não pode ser deixado às escondidas? O que mais você conhece que está disponível para você, que mais está ao teu redor, que é muito mais poderoso e destrutivo em relação ao poder do mal, inclusive, né? Especificamente, que não pode ficar escondido? Você consegue responder para mim? Alguém consegue responder para mim? O Evangelho. Oh, aleluia. Querido, o Evangelho é muito mais poderoso que uma bomba atômica.
O Evangelho ele é muito mais extraordinário do que descobrir como trazer a fissura dos átomos que vai destruir uma nação ou uma cidade, ou quais são os poderios que se tem hoje de uma bomba nuclear. O Evangelho tem o poder de transformar o mundo. O Evangelho tem o poder de pegar uma vida que era totalmente desregrada e destruída, a mente de um assassino como Paulo, a mente de um legalista, a mente de um promíscuo, a mente de uma pessoa idólatra e totalmente autocentrada, e transformar ela em uma pessoa altamente abnegada, a ponto de renegar, a sua vida, a sua herança, renegar o reconhecimento humano em prol de uma causa que o mundo não consegue entender em nenhum momento. Sabe, se algo tão destrutivo como a bomba atômica não pôde ser contido, como o poder salvador de Cristo pode ser silenciado? E esse poder está diante de nós. É onde nós vamos ver hoje aqui. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo lá no livro de Atos, passa os 4 primeiros evangelhos ali, e depois já vai chegar Atos dos Apóstolos no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 18 em diante. Deixa eu só te dar um contexto para a gente poder acelerar aqui. Pouco tempo depois de Jesus ter ascendido aos céus, os discípulos estão em Jerusalém. No capítulo 2 de Atos você vai ver a vinda do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. Pedro é tomado, toma a palavra ali, 3.000 pessoas aceitam aquela mensagem, se converte de muitas nações naquele lugar, e aí os apóstolos, os discípulos começam a se reunir no templo e nas casas, e um determinado dia, Pedro e João estão entrando no templo, e eles veem lá um coxo, já com mais de 40 anos de idade. Quantas vezes eles passaram naquele lugar e viram aquela pessoa? Eu já preguei sobre isso com mais detalhes em um outro momento aqui. Quantas vezes eles já passaram e viram aquele cara ali, mas naquele dia, algo diferente acontece. Ele está lá pedindo esmola. Pedro olha para ele e fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. E esse cara se levanta e começa a correr ali pelo templo, e eles começam a perguntar o que está acontecendo, e Pedro está pregando, mais 5.000 pessoas ali estão entendendo, estão ouvindo. Os saduceus ficam indignados, chamam os soldados, prendem Pedro e João, e agora eles estão lá diante de Caifás, no Sinédrio. As mesmas pessoas que crucificaram Jesus alguns meses antes estão lá diante deles, diante dessas pessoas. O mesmo Pedro que havia negado Jesus, que havia fugido, o mesmo que tinha temor, agora está lá diante deles, afirmando o que nós vamos ler agora. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Eles receberam um comando: para de fazer o que você está fazendo, deixa de ensinar esse negócio, fica quieto, senão vai dar ruim para você. Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois, eu sublinhei aqui na minha Bíblia, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e que nós ouvimos. Sabe, meu amado, esse é o mesmo cara que pouco tempo antes ele está com medo. Se me associarem com ele, se virem que eu faço parte dessa turma, o que é que vão fazer comigo? E se você ler o contexto desse capítulo aqui, vai falar que eles estranharam. Como é que esses caras iletrados estão falando desse jeito? Como é que eles estão falando com essa ousadia? E aí o versículo diz assim, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O mesmo Pedro, oscilante e duvidoso, agora está ali com o seu pescoço na risca mesmo, já tinha passado uma noite na prisão, e ele diz assim, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e nós ouvimos. Sabe qual que é a ideia do Evangelho, querido? Quando algo realmente muda dentro de você, quando algo realmente é transformado dentro de você, o silêncio deixa de ser uma opção. Você não consegue mais viver de fato uma fé de aparência. Quando algo de fato transforma, e aqui é onde você define se você recebeu a Cristo no teu coração, se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, o silêncio deixa de ser uma opção. Você está diante de pessoas famintas, você está diante de pessoas perturbadas, pessoas cheias de problemas, pessoas que às vezes tudo que elas têm na vida é só o dinheiro, ou é só a carreira, ou são só os seguidores que ela conseguiu na internet. Tudo que ela tem na vida é aquilo, coisas perecíveis, coisas que passam, coisas que podem ser perdidas.
tudo que elas têm é aquilo. Você, quando de fato é transformado, você não consegue ficar em silêncio em relação a isso. Nós estamos aqui 2000 anos depois falando sobre isso, por quê? Porque foi isso que aconteceu com essas pessoas. Alguma coisa aconteceu dentro delas, uma transformação aconteceu que fez com que elas não pudessem ficar em silêncio. E aí andamos a história e muitas vezes nós confundimos o evangelismo com muitas outras coisas que de fato não é. E eu estou aqui hoje, conduzindo uma igreja dentro daquilo que nós pensamos e recebemos da palavra de Deus, o que é uma igreja saudável, uma igreja que ama a palavra de Deus, que busca aquilo, a revelação de quem Deus é, através desse livro colocado sobre nossas vidas, que já está há milênios, mais de 40 autores, mais de 1000 anos de diferença entre o cara que começou e o cara que terminou de escrever, enfim, a revelação dos céus, a escritura que é boa para nos corrigir, para nos mostrar a verdade, aquela que sonda o nosso coração, que divide alma e espírito, juntas e medulas, que distingue a intenção do nosso coração, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ora junto em comunidade, não vive uma vida isolada, uma igreja que busca fazer discípulos com a ideia de serem imitadores do mestre, enfim, mais uma igreja que não se silencia a respeito daquilo que aconteceu dentro dela, a respeito daquilo que Jesus fez. E aí nós temos muitas coisas que nós definimos hoje como evangelismo, mas eu quero mostrar aqui algumas delas para vocês, que talvez não seja, para a gente poder entender qual é o nosso papel como igreja, como verdade igreja principalmente, a respeito da fé. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que evangelismo não é pressão. Os seus amigos, os seus líderes devem incentivá-lo, mas nunca deve ser uma pressão externa para você compartilhar. Eu estou aqui para te encorajar a compartilhar isso, a fazer, vou te mostrar algumas coisas, mas nunca pode ser uma pressão externa. Eu vou fazer só porque estão me pressionando, eu vou fazer só porque eu tenho que levar mais uma pessoa, eu vou fazer porque a nossa meta é atingirmos 1000 pessoas, é termos 10 ou 15 pessoas dentro do nosso pequeno grupo. Querido, quem encontrou Jesus não carrega um discurso, quem encontrou Jesus carrega uma vida. E quando você tem que compartilhar a fé, você tem que compartilhar a vida, não apenas um discurso. Um discurso às vezes se torna uma pressão. Atos 4:20 fala assim, não podemos deixar de falar. Não é uma cobrança. Por que eles não podem deixar de falar? Porque eles têm uma convicção. Você consegue perceber a diferença? Amém? Amém, querido? Há uma diferença entre você falar algo com convicção e falar algo simplesmente porque é um discurso, porque é algo que eu tenho que evangelizar, Então, enfim, olha, meu irmão, se você não aceitar Jesus, o inferno é o teu destino, não vem aqui porque o céu é tudo de bom, enfim. Não é assim que foi feito, querido. Cristo ele tem que ser uma experiência para nós, pessoal, não uma teoria que a gente compartilha em algum momento. Nós não estamos falando de uma religião quando nós estamos evangelizando. Nós estamos falando de uma pessoa. Eu não estou falando de você, vem para aquilo que eu penso, eu concordo com aquilo que eu estou fazendo, eu estou falando o que uma pessoa veio e fez. Cristo não é um ponto que nós defendemos, uma ideia, a espiritualidade que nós defendemos. Cristo é a realidade da nossa vida. Sem Ele a minha vida não faz sentido, sem Ele eu nem sei o que é certo e errado. Sabe, quem viu Jesus agir, não consegue viver mais da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido. Quem realmente de fato experimentou Jesus, que ele não consegue viver como se nada tivesse acontecido, é aqui que você consegue distinguir se você viveu na igreja uma emoção, ou em qualquer outro lugar que você tenha ido, uma emoção, que legal, que atmosfera boa, que paz. Mas se você consegue viver do mesmo jeito que você estava quando você entrou, o que você experimentou foi só uma emoção. Foi só um afago no ego, foi só uma musiquinha suave de fundo que fez as tuas ondas cerebrais entrarem em um outro estágio. Nós estamos falando de PNL, de outras coisas. Agora, quando eu experimento Jesus de verdade, quando a palavra entra no meu coração, querido, eu não consigo mais viver do jeito que eu vivia. Tem certas coisas que eu fazia que antes estava normal, mas de repente agora tem uma luz lá dentro de mim mostrando assim, você está sendo negligente com muita coisa, Olha, essa tua prioridade aí, você achou que a vida era isso, Você está vendo que não é isso? Você está vendo que tem certas renúncias que precisam ser feitas? Isso aí não é jeito de você tratar a tua mulher. Não, tratando teu filho desse jeito, você precisa pôr mais limite. Mas você não pode ser só o amiguinho. Enfim, tem tantas coisas que o Espírito Santo começa a falar dentro de nós. Tantas coisas, você não consegue mais ficar do mesmo jeito. Você começa a se preocupar com o que Deus se preocupa. Você começa a deixar de gostar de algumas coisas que de fato você entende que não, Deus não gosta disso daqui. E você não faz isso porque você está pressionado. Você faz isso porque agora tem uma convicção dentro de você, que o que mais importa, é o que a gente está ensinando para as escolinhas, para as crianças lá na escolinha agora, lá no Play. O que mais importa
é agradar a Deus. E vale a pena, sabe, querido? Porque se você sente que o evangelismo está pesado, alguma coisa de errado você está fazendo, porque não é esse fardo que é para ser feito. O evangelismo, ele sempre começa com uma experiência, não como uma obrigação. Eu vou te pedir para repetir algumas frases para te ajudar a lembrar algumas vezes nessa palavra de hoje. Diga assim: o evangelismo começa com a minha experiência. Amém? Segunda coisa, evangelismo não é intimidar as pessoas. Você já foi vítima do evangelho terrorista? Os mais antigos vão lembrar, tinha um livro aí chamado A Divina Revelação do Inferno. Olha, você tem que ler esse livro. Meu Deus, você tem que ler esse livro. A pessoa foi lá, ela foi para o inferno e viu e tal. E olha, meu Deus, olha, se você... E aí você sai distribuindo para as pessoas: olha, se você não aceitar Jesus, se você não fizer o que eu estou te falando, olha, isso aqui você vai queimar no inferno, é esse lugar aqui que você está indo. Olha, meu irmão, olha o que vai acontecer. Olha o diabo, meu Deus. Aí tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Isso não é o evangelho. O evangelho é a boas novas. Esse é uma tentativa de intimidar as pessoas. Olha, vem para cá, porque senão olha o que vai te acontecer. Não é isso, não é por isso que Deus morreu. Sim, isso é uma realidade, a gente vê em outros lugares, é uma realidade, mas nós não podemos servir a Jesus por medo de ir para o inferno em nenhum momento. Você não vai vir a Jesus só por medo de ir para o inferno, bem como o contrário também é verdadeiro. Você não vai servir a Jesus só porque você quer ir para o céu. Não, só porque, não, Senhor, eu quero essa parte, eu gostei. Sem choro, sem lágrima, sem boleto, sem, você pode comer, né, não vai engordar. Senhor, sem essas orelhas vai me arrumar, o nariz vai entrar para o lugar. A harmonização facial, celeste, deve ser muito melhor. Não é por isso que a gente está indo para lá. Não é por isso que a gente serve a Jesus. Não é pelos benefícios, né? E nem... pelo medo de ir para o inferno. Nós acabamos de cantar aqui: só quero a ti, lamento, né, se eu estou vivendo só para mim mesmo. Nós cantamos sobre isso. Querido, evangelismo é coagir. O que é evangelismo? Apontar para Jesus. E aí a gente vai apontar para Jesus de muitas maneiras. E guarde isso que eu vou te falar agora, que talvez seja libertador para você. Você não é responsável por convencer as pessoas. Ou você não é responsável por converter as pessoas. Você é só o mensageiro. Você não pode convencer as pessoas a entender a grandeza do que Cristo fez. Porque a palavra vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo o Evangelho de João. Você entende? É o Espírito Santo que convence. Então não é a minha responsabilidade te converter. Não é a tua responsabilidade converter as pessoas. Qual é a tua responsabilidade? E guarde isso aqui com você agora também. A tua responsabilidade é ter clareza a respeito do que você vai falar. Por isso que a Bíblia vai falar lá em 1 Pedro, se você leu essa semana inclusive, vai dizer assim: esteja preparado para responder a qualquer um que perguntar para você qual é a razão da tua fé. Por que você crê no que você crê? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é ter clareza do que nós vamos falar. Segunda coisa, amor na maneira de passar, amor pela pessoa que você vai passar. E terceiro, viver o que você está dizendo, que é a verdade. Você entende? Isso é compartilhar o evangelho. Eu tenho que ter a clareza para isso que você vai se esmerar, você vai buscar, você vai entender, mas eu tenho que ter amor na sequência naquilo, ao invés de eu querer empurrar a goela abaixo. Sim, eu sei, principalmente os novos convertidos, né, que você sai às vezes de uma prisão, os seus olhos são abertos, aí você quer pegar, né, principalmente os teus parentes, abrir a cabeça deles: olha aqui, ó, vem para cá, porque senão vai acontecer isso com você. Está tudo bem, porque você ainda é uma criança espiritual nascendo e gritando para o mundo, né, o que está acontecendo. Mas à medida que você amadurece, você vai entendendo que o amor tem que vir acompanhado junto. Que você não é o responsável por converter, o Espírito Santo que vai. Eu tenho que ser o mensageiro. E o mínimo que eu posso fazer é ser claro naquilo que eu estou falando. É amar de verdade, principalmente viver. Por que muitas pessoas rejeitam o Evangelho? Por causa da terceira coisa que as pessoas não fazem. Elas vão lá e falam, às vezes até têm uma clareza de discurso, sabem a teoria do Evangelho, né? Elas têm até um aparente interesse, né, amor, mas ela não vive aquilo que ela está falando. E aí vem o mau testemunho, e aí desdiz tudo aquilo que ela acabou de dizer, às vezes não com palavras, mas na prática. Por isso, querido, que é para isso que nós nos atentamos. Entenda que você não é o salvador das pessoas, Jesus é. Tudo mais é obra do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Amém. Terceiro ponto, evangelismo. Pode aplaudir, Senhor. Glória a Deus.
Evangelismo, isso aqui também é um paradigma, ó. Não é o marketing da igreja. Eu vou trazer a pessoa para a igreja, pronto, estou evangelizando. Evangelismo não é trazer a pessoa, convidar para ir para a igreja. O que muda a vida das pessoas não é o ambiente da igreja, a atmosfera da igreja, as luzes, os telões, as cadeiras, a recepção, as frases de efeito. O que muda a pessoa é o evangelho. Você entende, querido? Não é a atmosfera da igreja, vamos lá, o nosso dress code, as músicas que a gente canta, você vai ver que a atmosfera é legal, o pessoal sempre feliz, né, te dando coisas e tal, e orando por você. Isso tudo faz parte do que o evangelho fez na pessoa, se de fato aquilo está sendo feito de maneira genuína. Isso tudo é uma consequência do que o evangelho fez, se de fato aquilo está sendo feito de maneira genuína, senão é apenas uma manipulação de pessoas ou uma religião, que as pessoas vão lá, eu quero sentir coisas lá, eu quero consumir coisas no final das contas, eu quero entrar triste e sair alegre. Vai lá, né, o pastor, né, pula, o pastor faz isso, faz aquilo, passa aquele outro, e vem uns videozinhos, e usa as músicas que fala só que eu vou vencer, que eu vou ganhar muito dinheiro, né, minhas doenças vão embora, e tal, todo esse processo, todas essas coisas estão embutidas dentro do que o evangelho pode fazer, mas a razão dele principal, querido, é que nós não sejamos mais os mesmos. Por isso, Romanos 1,16 vai dizer assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca terceirize o evangelho para o culto. Eu vou te levar lá para o culto e pronto, está resolvido. Sabe por quê? Porque você é a mensagem durante a semana. Eu estou aqui para ser um mensageiro de uma parte. Por isso, põe a mão no teu coração e fala assim, eu sou o evangelho sendo pregado durante a semana. E é isso aí. Entende, querido? Nós viemos aqui para nos lembrarmos disso. Nós viemos aqui para cultuarmos juntos. Há algo que acontece aqui que não acontece quando nós estamos sozinhos, que não acontece quando nós estamos em um pequeno grupo, que só acontece na grande multidão. Tem coisas que só acontecem com você só quando você está lá no quarto fechado, sozinho, que não vai acontecer aqui na grande multidão. São 3 ambientes que Deus age: no silêncio, no secreto, em um pequeno grupo, que são os 12 discípulos, e na grande multidão. São as 3 áreas da vida, e você tem que participar das 3 áreas. Por isso que não tem como você viver só o evangelho sozinho. Não tem como você viver só num grupinho de 10 pessoas que concordam com você. Por isso que você tem que estar no meio do povo, nas 3 áreas de atuação. E aqui eu vou entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e eu me torno a mensagem, mais do que aquilo que eu falo. 4, evangelismo não é criticar outras religiões. Sabe, não é atacar. O que é evangelismo? É revelar Jesus. Eu não preciso ficar falando aqui sobre debates, vencer debates. Dificilmente você ganha uma pessoa para Jesus vencendo um debate, vencendo ela em um argumento. Nós ganhamos pessoas como? Revelando quem Cristo é. E às vezes isso, ele demanda eu ter que recolher o meu argumento, eu ter que recolher a minha fala em algum momento, para tentar revelar Cristo de outra maneira. Nós vivemos um tempo de polarização política, você já teve essa experiência, já tentou converter alguém de outro lado político para o teu lado? Quantas vezes você teve sucesso nisso? Que vencendo apenas um debate, um argumento, não é suficiente. Você precisa demonstrar por A mais B por que esse teu pensamento político aplicado funciona, e aí de repente precisa doer no bolso da pessoa o pensamento dela, ela precisa viver uma prática para entender o que você está querendo falar. O evangelho, querido, muitas vezes vai ser assim. Você vai debater, você vai argumentar muitas coisas, mas o que mais vai convencer é Cristo sendo revelado através das tuas atitudes. Cristo sendo revelado da maneira como você trata a tua mulher. Cristo sendo revelado da maneira que você educa os teus filhos. Cristo sendo revelado da maneira como você lida com os teus negócios no dia a dia. O que as pessoas fazem de errado para dar um jeito de continuar tocando a vida, e você vai às vezes contra a maré, às vezes em detrimento até do teu próprio lucro em muitas situações. Colossenses 4 vai dizer assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Você não precisa provar que o outro está errado, você só precisa provar quem Jesus é.
Eu não preciso ficar falando de outras religiões. Sim, em alguns momentos eu preciso demonstrar a verdade, para isso eu vou precisar confrontar alguns pensamentos. Mas eu não estou focado nisso, entendendo que isso é evangelho, porque as pessoas não querem um argumento, principalmente no dia de hoje. Hoje não precisa mais de argumentos, qualquer coisa que você quiser, você pergunta para o ChatGPT. Você pergunta aí para o Google, você pergunta para muitas coisas, ele vai te dar muitos grandes argumentos. Essa semana eu tive uma grande experiência com o ChatGPT, comprei um aspirador novo lá, uma promoção na internet, né? Quando eu liguei ele estava soprando em vez de sugar, eu falei, meu Deus, e eu abri, vi, né? E apertei um botão que tinha, onde é que está? O que está acontecendo de errado com esse negócio? Comprei, está estragado, era um aspirador, não é para soprar. Eu, na minha inteligência, na minha grande sabedoria, né, de engenharia, olhei, não achei nada, está errado, está estragado. Pergunta para o chat, ele fala assim, tem um outro buraco, você tira esse daqui e põe no outro buraco e dá certo. Resolvido. Não precisou de muito argumento. O que eu quero dizer para vocês? Que nós não precisamos mais de tanto argumento assim. Nós vivemos em um tempo bom a respeito disso. Você pode ter muitas coisas. O que é que as pessoas precisam, se não é um argumento então, pastor? Esperança. Elas precisam ver uma novidade de vida. Elas precisam ver algo que vai contra aquilo que elas creem na mente ou no discurso delas, mas de repente na aplicação da vida faz muito mais sentido do que o argumento que ela está tendo na mente dela. É isso que ela precisa, sabe? Não é compartilhar o que a gente não é, mas sim quem Jesus é. E o último, evangelismo não é uma técnica, é testemunho. Quando você fala em evangelismo, é aqui que talvez eu quebre um paradigma teu. A gente acha que para eu poder evangelizar, eu tenho que saber muito da Bíblia. Eu tenho que saber todo um conceito teológico de muitas coisas, né? Uma das primeiras coisas que às vezes vem na mente das pessoas é complicado. Não, pastor, é complicado evangelizar, principalmente nos dias de hoje. Deixa eu citar para você aqui, ou mostrar para você 3 pessoas que realizaram um evangelismo extraordinário no Novo Testamento, que a gente nem reconhece essas pessoas com fama de evangelista. Mas deixa eu mostrar para você o que é. João capítulo 9, verso 30. O cego de nascença, o homem respondeu, o cego, né? Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tiveram sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer alguma coisa. Sabe quem é que está falando aqui? É o cego de nascença. Aí eu pergunto para você, qual é a teologia que ele tem? Praticamente nenhuma. Mas qual é a experiência que ele tem com Jesus? É isso que ele está compartilhando. Você está vendo que ele é um evangelista? Ele não tem muito tempo de convertido. Ele não está compartilhando sobre princípios teológicos de como chegar a Deus, ou sobre a divina revelação do céu, ou a divina revelação do inferno. O que ele está compartilhando? Eu era cego, e agora eu vejo. Eu roubava um monte de gente, mas agora eu estou me arrumando. Eu era um mentiroso, rapaz, não dá para acreditar em nada que eu falava. Mas agora eu posso dar a minha vida para você, para dizer que eu estou vivendo agora é uma verdade. Ele se torna um evangelista. Segundo exemplo, Marcos capítulo 5, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele, porque esse cara agora tinha sido liberto. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, é um conjunto de 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Você percebe que ele também não tem teologia, mas qual é o testemunho, qual é a evangelização? Olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por mim. Um último exemplo, João capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da palavra. Aquela mulher também tinha tido um recém-encontro com Jesus. E qual é a maneira de evangelizar? Não era simplesmente quais são os 4 princípios teológicos que você precisa saber para poder falar de Jesus para alguém. Olha o que ele fez por mim.
Antes eu pensava assim, olha o que aconteceu. Sabe, querido, você não precisa saber explicar tudo. Você só precisa ter a convicção de que ninguém pode negar o que Jesus fez no teu coração. Basta. Você já pode se tornar uma testemunha, sabe? Nenhuma dessas pessoas conheceu Jesus por muito tempo, nenhuma teve um treinamento, mas todas elas estavam dispostas a compartilhar o que Jesus fez na vida delas. Eu sei que cada igreja tem a sua técnica, cada denominação tem uma estratégia de fazer, e embora eu recomende que você use a técnica, né, ou a estratégia da igreja, se ela for bíblica, mas lembre que só há apenas uma maneira de comunicar as boas novas de Cristo, que é compartilhando o que de fato aconteceu na tua vida. Não só, deixa eu te dar um livrinho para você passar isso aqui para outras pessoas. Para eu concluir, imagina um mendigo andando pelas ruas, cansado, com fome, já há alguns dias. Ele está caminhando, perambulando pelas ruas, tentando revirar latas de lixo para tentar encontrar comida, e ele não consegue. Um belo dia alguém encontra ele e fala para ele assim, eu sei aonde tem pão. E leva ele numa padaria. E ele come, ele se satisfaz. E agora o primeiro desejo dele é, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá para os meus companheiros, deixa eu voltar lá, né, para o pessoal que eu conheço. E ele agora caminha, ele encontra um outro mendigo. O que você acha que ele vai dizer? Eu sou melhor que você, porque eu estou com a barriga cheia? O que você acha que ele vai dizer? Eu sei aonde tem pão. Vamos lá que eu vou te levar. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, ele usa esse exemplo. Ele fala que o evangelho é como se fosse um mendigo tentando encontrar outro mendigo, dizendo onde tem pão. E aqui é a ideia, querido. Quem eu sou? Quando eu estou falando com você, eu estou usando parte do evangelho. Quando que eu vou usar uma das coisas mais preciosas que Jesus fez na minha vida? Não é o quanto Ele me ensinou a respeito da própria palavra, isso é grandioso, é maravilhoso, faz parte do meu crescimento, do meu conhecimento de quem Ele é, e esse desejo contínuo vai sempre estar. Mas é onde você começou, quem eu era. Nós tivemos um encontro de inspiração ontem, eu compartilhei com o pessoal um pouco. O que Jesus fez por mim? Eu sou o primeiro de 5 filhos. No momento em que Cristo chega na minha família, meus pais, eles não estão no melhor momento do casamento deles, eles estão sentados aqui na frente. Eles estão pensando de repente se separar. Meu pai é um cara extraordinário, mas ele vivia um momento da vida dele como um empresário, como uma pessoa muito conhecida na cidade, como cantor de festival, como atleta. Uma vida autocentrada. Talvez, né, gosta da fama, naquele momento, do reconhecimento. E quando o evangelho chega na minha casa, eu vejo um homem explosivo, né? Um homem que levava uma agulha para o campo de futebol, para nas divididas, né, dar uma cutucada nos outros. Ele se torna um homem diferente. Eu vejo a minha mãe, uma mulher meio depressiva, sincera, né, religiosa, buscando a Deus, mas com um semblante triste. Você vai olhar as fotos da minha mãe, né, mais nova, ela não tem um semblante alegre. Eu vejo alguém transformado, eu vejo alguém que tem uma alegria diferente, e eu vejo eles abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão às vezes até, né, do próprio lucro em muitas situações. Meu pai tinha uma farmácia, eu vejo ele, muitas vezes que eu estive lá, eu vejo eles deixar de vender remédio para ficar pregando a palavra, para ficar falando a respeito da fé, a respeito do que Jesus fez por ele. E eu me vejo um adolescente inseguro, cheio de traumas, com uma péssima autoimagem, com uma péssima autoestima, com medo de um monte de coisa, com nenhum desejo de estar atrás de um microfone, na frente de pessoas, e se expor a sua própria vida diante das pessoas. E Deus curar tudo isso em algum momento, me colocar à frente de muitas pessoas. Não para eu ser o exemplo, mas para dizer que se Jesus fez isso comigo, Jesus curou esses traumas, Jesus me tirou de um poço, uma tendência depressiva. Com certeza, sem Jesus hoje eu seria uma pessoa altamente depressiva, não sei nem se eu estaria vivo a esse ponto. Essas são as coisas que eu lido, mas que não me atormentam mais. De vez em quando elas tentam bater a porta, mas eu sempre lembro, ei, isso aí não sou mais eu.
Isso aqui já ficou no passado, esse é o velho homem. Esse aqui, esse depressivo aí, esse com a autoestima baixa, sem senso de valor, esse aí está lá na cruz, lá com Jesus, ó. E ele não foi colado com velcro lá, ele foi pregado naquela cruz. Jesus transformou minha família, transformou a minha casa, continua transformando. Hoje eu vejo os meus filhos servindo ao Senhor, não por obrigação, não porque eles são filhos do pastor, mas porque eles amam a Cristo. Nós temos uma estratégia. Se coloca de pé.